VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se! Essa é a nossa 16ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Atenção! Se você está assistindo esta aula e não adquiriu o nosso curso, é porque eu acabei disponibilizando de forma gratuita, certo? Mas esta aula é a nossa primeira aula de nosso curso, que só está disponibilizada para as pessoas que adquiriram o nosso curso. Neste curso que eu estou falando é o nosso curso de Excel, mais VBA, mais Access, aonde a gente está criando nossos formulários através do Excel, manipulando a conexão entre Excel mais Access através da nossa linguagem VBA e salvando nossos dados no banco de dados Access. Assim, a nossa aplicação se torna multiusuária. E atenção, ao adquirir este curso em andamento, você economiza mais de R$50. O nosso preço promocional para este curso em andamento, que é o curso que a gente está gravando as aulas, e conforme a gente grava, você recebe o link para assistir às aulas, está pelo preço promocional de uma parcela única de R$ 69,90. Se você tiver dúvidas, entre em contato aí pelo nosso e-mail, que está aparecendo aí na tela, e também pelo WhatsApp. Lhe darei maiores informações de como fazer o pagamento, mas é um pagamento único de R$ 69,90. São mais de 40 aulas para este nosso curso. Caso você só venha querer adquirir este curso após a conclusão, ou seja, a gravação de todas as aulas deste curso, serão mais de 50 aulas, certo? Porém, o preço, infelizmente, será outro. Será de R$ 119,90. Também está aí abaixo o nosso e-mail e o nosso WhatsApp para você entrar em contato. Então, se você quiser aprender a programar e também a economizar, aconselho a adquirir este curso por R$ 69,90, que é o nosso preço promocional. No vídeo de hoje, vamos estar trabalhando com mais de uma coluna no objeto Combo Box. Ou seja, vamos estar trabalhando com 2 ou até 3 colunas no nosso Combo Box. Não sei se você sabe, mas dá para trabalhar com mais de uma coluna no objeto Combo Box. Carregando a coluna código e a coluna estado na nossa CMB UF, certo? Ou seja, vamos estar carregando da nossa tabela estado, lá do nosso banco de dados Access, a coluna código, que é a nossa coluna autoincrementável, e a coluna estado, onde traz as siglas do estado, para a nossa CMB UF, certo? Para podermos selecionar a cidade conforme o estado selecionado, certo? Então, a nossa CMB UF vai estar trazendo os estados e conforme a gente seleciona o estado, já filtra na nossa CMB cidade as cidades correspondentes ao estado. Tudo isso via conexão entre Excel, VBA mais Access. E você está esperando o quê? Caso não tenha ainda adquirido o curso, adquira. Você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 69,90, não é? Então, entre em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. Você adquirindo o curso terá suporte ao curso no nosso grupo de WhatsApp. Criamos um grupo aí de WhatsApp para podermos estudar as aulas deste curso. Você adquirindo o curso, no mesmo dia estará sendo adicionado ao nosso grupo e também estará recebendo os links dos vídeos que ainda não assistiu de forma gratuita no canal, certo? No nosso canal temos 15 aulas disponíveis de forma gratuita. Beleza? Então bora pro vídeo de hoje. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Então vamos chamar o nosso formulário através do nosso rotina que está nesta forma, certo? Que é o símbolo do nosso programa. Vou clicar sobre ela, vai chamar o nosso form. Vou também clicar na opção cadastro e vai chamar o nosso FRM cadastro, certo? E lembre-se o seguinte, a gente já deixou pré-definido todos os estados e com seu ID autoincrementável, certo? Então, conforme eu trago hoje, eu trago todos os estados para a nossa coluna do nosso Combo Box, certo? Porém, aqui é apenas uma coluna no nosso Combo Box. O que eu vou estar fazendo é trazer mais de uma coluna preenchida nesse objeto Combo Box. Não sei se você sabia, mas dá para trabalharmos com mais de uma coluna neste objeto. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer isso
Porque eu necessito da nossa coluna ID, certo? Para poder eu fazer um filtro e ele relacionar tudo relacionado a este ID para que ele reconheça e traga correspondente ao nosso campo cidade, certo? A nossa CMB cidade, correspondente ao nosso estado, certo? Por exemplo, hoje está funcionando da seguinte forma o nosso formulário. Eu seleciono, por exemplo, aqui o estado da Bahia. Vou aqui na minha Combo Box, observo que ele me traz várias cidades, municípios, certo? Que não tem nenhuma relação com o estado da Bahia. Hoje está funcionando desta forma o nosso objeto, certo? Porém, quando eu filtrar aqui qualquer estado que seja, só vai trazer, obviamente, também se já tiver cadastrado no nosso banco de dados, as cidades pertencentes a esse estado, certo? E caso não tenha essas cidades já adicionadas, ao clicar aqui no nosso mais, ele vai estar cadastrando a cidade que eu informar aqui neste campo, correspondente a esse estado. Ou seja, ele vai reconhecer o estado e vai cadastrar a cidade pertencente ao estado, certo? Ou seja, numa próxima busca, quando eu filtrar novamente esse estado, por exemplo, da Bahia, que eu estou visualizando agora, ele já vai reconhecer o estado, a cidade que eu cadastrei, certo? Então, como é que a gente faz tudo isso? Vou fechar aqui os nossos dois forms. Pressione aí Alt mais F11 para você ter acesso ao Visual Basic Editor. Caso o seu project não esteja aparecendo, você pressiona aí o nosso atalho Ctrl mais R para aparecer o nosso Project Explorer. Então eu pressionei aqui o Ctrl mais R. Caso você não tenha conseguido, você simplesmente pode vir aqui na guia Exibir e clicar Project Explorer. Observe que está aqui o atalho ao lado. Ó. Então eu vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM Cadastro, que é o form que estamos fazendo na programação. E antes de tudo eu quero mostrar o seguinte a vocês. Vou aqui na nossa tabela do Access. Vou dar um duplo clique aqui no nosso TB Estados. Vou ver aqui a nossa tabela em modo escrita, certo? Ou seja, já com os dados aqui acrescentados a ela. Observe que eu tenho IDs aqui auto-incrementáveis, são IDs únicos, certo? Não se repetem. E aqui eu já tenho uma relação de estados pré-definida, certo? Aqui tem todos os estados aqui do nosso país Brasil, beleza? Porém, se eu der um duplo clique aqui na nossa TB Cidades, ó, observe que eu tenho aqui o nosso campo, certo? O nosso campo aqui código e o nosso campo nome da cidade. Porém, não há nenhuma relação da tabela TB Cidades com a tabela Estado, certo? Hoje não há nenhuma relação. Como é que eu vou criar esta relação, certo? Por exemplo, se eu quiser amarrar a cidade Fortaleza ao estado do Ceará, observe que o estado do Ceará é reconhecido pelo código 6, certo? Aqui na nossa base. Se eu ver que na minha TB Cidades, esse 6 aqui é apenas uma coincidência, certo? Porque observe que as cidades abaixo também é do mesmo estado, Ceará, e muda os seus IDs, certo? Ou seja, esse ID aqui não há nenhuma relação com esse ID aqui, certo? Porém, a gente vai criar esta relação. Então, para isso, vai ser necessário que eu crie uma terceira coluna aqui. No caso, eu vou criar uma coluna aqui no meio, entre a minha coluna código e a coluna nome cidade, eu vou criar uma coluna que vai ser o código estado, certo? Ou seja, eu vou estar associando as minhas cidades à mesma coluna do código relacionado aqui com o estado dela, certo? Na prática, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que mexer aqui no nosso projeto, porque o nosso projeto hoje está trabalhando da seguinte forma, tá? Puxando as cidades deste campo e tá puxando os estados deste campo, certo? Vamos a princípio fazer o seguinte. Vou fechar aqui a minha TB Estados. Aqui na minha TB Cidades, eu vou fechar aqui também. Na realidade, vou deixar como modo design, certo? Não vou fechar modo design, que é a parte que ele me mostra o formato aqui, certo? Os campos. Vamos aguardar aqui. Está carregando. E carregou aqui, certo?
Por que eu estou trazendo esse assunto? Se você acompanhou os vídeos do canal desde o começo, em um momento eu disse que eu não ia trabalhar dessa forma, certo? Porém, para agradecer a você que adquiriu o curso, eu resolvi gravar vídeos a respeito de trabalhar com o banco de dados desta forma, para te incentivar e para agradecer a você, certo? Então vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos fazer o seguinte, certo? Como eu vou mexer na nossa base de dados, eu vou novamente voltar para o modo folha de dados, que é o modo escrito, certo? Vou apagar esses dados aqui. Vou selecionar todos, cliquei aqui no meu delete, deletou todos, certo? Vou novamente voltar lá para, vamos aqui aguardar a confirmação. Ele pergunta se eu quero excluir os novos registros, vou clicar em sim. Vou agora novamente voltar para o modo design. E agora sim eu vou selecionar uma outra coluna, certo? Vou inserir uma linha aqui. E aqui eu vou fazer o quê? Vou botar aqui, por exemplo, que vai ser o meu código estado, certo? Então vamos lá. Vou botar aqui código. Sempre a primeira letra maiúscula, certo? Só para facilitar na hora do código lá. E aqui eu vou definir como texto, certo? Observe que o meu autoincrementável aqui é apenas a coluna código. Já esse código estado também é um código, certo? É um número que vai estar armazenando aqui. Porém, eu não vou autoincrementar porque ele vai armazenar sempre o número do estado, certo? Que está lá na minha TB status. E aqui vai estar o nome da cidade, conforme já estava, certo? Vou clicar aqui novamente no modo design. Perdão, no modo de exibição de folha de dados. Desejo salvar as alterações, sim. Vamos aqui aguardar. E ela vai aparecer nesse formato, a coluna código, a código estado e o nome da cidade, certo? Ou seja, a minha coluna código aqui, ela é autoincrementável. Conforme eu faço o cadastro, ela incrementa, certo? Então, esse valor aqui por si só, ele já aparece sem eu fazer nada. A minha código estado vai sempre trazer o número correspondente ao estado, certo? E o nome da cidade vai trazer o nome da cidade. Ou seja, por exemplo, voltando aqui para a minha TB status. Novamente o exemplo do Ceará. O Ceará é representado pelo código 6 aqui na nossa base, certo? Ou seja, volta aqui para TB cidades. Aqui vai estar o meu código incrementável e aqui, por exemplo, vai estar o código 6. Certo? E aqui vai estar as cidades relacionadas ao código 6. E assim vai, certo? Obviamente, quando for cidades relacionadas a outro estado, o código muda, beleza? Então, como é que eu vou conseguir buscar no meu banco de dados quem é o código 6 e ele representa qual cidade, certo? Obviamente, eu vou fazer uma comparação utilizando a cláusula where, verificando o número que está associado aqui na minha TB cidade, na coluna código estado, e o nome que representa da cidade e verificando se é o mesmo, certo? Da minha TB. Aqui eu estou na status, perdão, aqui na status, se é o mesmo da nossa coluna código da estado, certo? Talvez esteja um pouquinho complexo, mas vocês vão entender mais fácil quando a gente estiver executando aqui via código, certo? Obviamente tem várias formas de fazer isso, certo? Eu escolhi uma forma, que é a forma que eu conheço, principalmente, e porque você vai estar aprendendo muitas coisas desta forma que eu vou estar ensinando, certo? Obviamente, se você já conhece outra forma, faça dessa outra forma. Porém, aconselho a conhecer outras, para você abrir a mente e saber que existe mais de uma programação, beleza? Então, vamos lá. Vou fechar aqui também a minha TB cidades, não vai gerar erro quando eu for executar o código. Como eu acrescentei uma coluna a mais, vamos ver se vai gerar algum erro no nosso projeto, certo? Vou executar aqui. Vamos ver se o fato de eu ter inserido uma coluna a mais na minha TB cidades vai gerar algum erro no nosso objeto aqui, certo? A princípio, vai gerar um erro se eu precisar cadastrar uma nova cidade, certo? Até porque eu inseri uma coluna entre o código da cidade e o nome da cidade. Vamos ver se afetou no carregamento das cidades. Vou minimizar aqui a tela. Deu um lagzinho aqui. Vou voltar aqui, pronto, certo? Está aqui o nosso formulário. Aparentemente, aqui as cidades não trouxe nada, até porque eu apaguei as cidades cadastradas.
Aqui no meu UF tá tranquilo, nada aconteceu, certo? Até porque eu não interferi nele, certo? Esse maisinho aqui, pessoal, eu clicando nele, ele vai cadastrar a cidade na coluna código estado, certo? Ou seja, vai estar cadastrando na coluna errada. Então, a princípio, eu vou desabilitar a rotina deste botão, certo? Porque se do jeito que está aqui hoje, ele vai estar cadastrando de forma errada. Então, eu vou fechar aqui. Duplo clique nesse maisinho aqui, certo? Esse código aqui não vai mais ser necessário. A princípio, eu não vou apagar, vou só comentar tudo isso aqui, certo? Até porque, provavelmente, eu vou aproveitar uma parte desse código. Então, eu clico nessa parte superior, clico em editar e me aparece essa barrazinha aqui, certo? Essa barra auxiliar. Vou clicar nesse comment block, ou seja, vai comentar um bloco, certo? Ó, tudo que eu selecionei foi comentado. Se eu precisar descomentar, eu clico nesse remover comentário, ó, e descomentou, ó. Certo? Então eu vou novamente selecionar aqui, porque eu quero deixar comentado, para evitar erros a princípio, certo? Então o que é que primeiramente eu vou fazer? Observe o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar aqui no meu exibir, objeto. A princípio, eu vou ter que carregar duas colunas neste combo box. Por quê? Porque assim eu vou conseguir definir quem é a coluna, quem é o número que representa o estado e poder filtrar na minha cidade, certo? Até porque na minha tabela cidade, você viu lá que não tem o nome do estado, só tem um número que representa o estado, certo? Se a gente voltar rapidinho aqui, ó. Se eu abrir a minha TB cidades, observe que vai estar o código, que é autoincrementável, o código do estado, ou seja, o número que representa o estado e o nome da cidade. Ou seja, nesta base aqui, não tem o nome do estado, certo? Então, por isso que eu disse que eu preciso do número do código do estado, lá na minha combo box CMB-UF, para eu procurar aqui na minha TB cidades e verificar se o mesmo número que aparece aqui no minha UF é o mesmo número que está salvo na minha TB cidades, certo? Que é a minha tabela que a gente acabou de visualizar agora, ó. Beleza? Então eu vou fechar aqui novamente para evitar erros. E como é que eu faço isso, ó? Vou dar um duplo clique aqui, na realidade vou apenas um clique, propriedades. E aqui na propriedade desta combo box, que é a CMB-UF, eu tenho algumas propriedades bem interessantes aqui que normalmente a gente não trabalha com elas, certo? Quando eu trabalho com uma combo box simples, com apenas uma lista dentro dela, normalmente a gente não vai alterar nada aqui, certo? Nesse caso, eu vou precisar carregar o número do estado, a coluna do estado e a coluna do nome do estado da minha TB estado, certo? Lá da minha base de dados do Axis. Então, observe que eu tenho aqui, ó, column count, ou seja, a quantidade de colunas. Aqui eu informo, o padrão aqui é 1. Obviamente, eu vou alterar para 2, certo? Apenas o fato de eu alterar para 2 não vai fazer a mágica de aparecer duas colunas aqui, obviamente, certo? E vamos fazer o seguinte. Se eu executar agora, vamos ver o que acontece, certo? Vamos lá, vou executar. Executou sem erros. E observe que trouxe lá o estado. E observe que a nossa caixinha já se expande, ó, certo? Porém, ainda não traz o número do estado, certo? Mas observe que alguma coisa mudou nela, ó. Ela já está expansiva lateralmente, ó. Então, eu vou fechar aqui novamente. Vou selecionar novamente o meu objeto. E observe que eu tenho uma propriedade aqui. Quem trabalha com list box sabe que existe essa propriedade aqui, ó, column width, certo? Ou seja, eu defino aqui a largura das colunas. Aqui eu vou definir a largura das minhas colunas do meu CMB-UF, certo? E eu vou adiantar o seguinte para vocês. Obviamente, quando já tiver feito toda a programação, eu vou ocultar a coluna que representa o número do estado e o meu usuário do meu sistema só vai estar visualizando os estados, certo? Mas ele não sabe que eu tenho duas colunas dentro dessa combo box. Porque ele não vai saber, porque a minha primeira coluna eu vou deixar com o valor 0, certo? Mas como a gente está aqui programando, eu preciso mostrar para vocês os valores que vai estar aparecendo, certo? Então, a princípio, eu vou alterar aqui os valores das colunas do meu read, certo? Ou seja, eu tenho duas colunas, como eu não alterei a coluna, ele trouxe o valor padrão do VBA, certo? Aqui do nosso projeto. Então, a minha primeira coluna, que vai ser o estado, o número do estado, eu vou deixar com 30, PTS, que faz parte da linguagem, certo? Ponto e vírgula.
E aqui eu vou definir que a minha coluna do estado, só com a sigla do estado, que também é curta, certo? O texto, eu vou deixar com 40, certo? 40 PTS. Na realidade, PT, certo? Então, se eu voltar lá para o meu objeto, tá lá, ó, 30 PT, ponto e vírgula, 40 PT, certo? Ou seja, a minha primeira coluna vai estar com a largura de 30 e a segunda coluna que vai estar aparecendo dentro desse objeto aqui vai estar com 40. Se eu executar novamente agora, ó, observe que diminuiu um pouco, certo? Ó, não tem mais aquela barra de rolagem, mas aqui tem duas colunas, certo? Porém, ainda não estou visualizando. Então, o que eu vou, a princípio, fazer é, obviamente, mudar o código de carregar as colunas para o meu combo box, certo? Ou seja, fechar o form. Vou dar um duplo clique aqui na área do meu form, certo? Ó. Ou seja, conforme ele inicializa, ele executa algumas. Então, novamente vou clicar aqui em visual para ver se eu consigo retornar lá para a visualização do evento initialize, certo? Então tá aqui, eu estou dentro do evento initialize do meu user form. Novamente deu um lagzinho aqui e agora sim, certo? Então aqui eu estou dentro do evento initialize do meu user form. Quando eu cliquei lá em qualquer parte do meu user form, fui redirecionado para o evento initialize. Então, seguinte, vou descer aqui um pouco. Observe que eu tenho aqui uma rotina chamada carrega combo box cidade. E lá abaixo, ó, eu tenho uma carrega combo box UF, certo? Que nada mais é do que a combo box que faz carregamento para o meu estado, certo? Ou seja, vou selecionar aqui e vou clicar com o botão direito, definição, e vou ser redirecionado para essa rotina, ó. Então, hoje essa é a rotina que faz o carregamento dos dados para a minha CMB UF. Porém, ela não é mais válida, certo? Porque eu quero adicionar duas colunas. Você pode estar se achando o quê, certo? Bom, eu quero carregar duas colunas, então basta eu copiar essa daqui, por exemplo, Ctrl C nela. Aqui aparece duas linhas de comando, porque aqui carrega tanto a CMB UF como a CMB UF nascimento, certo? Ou seja, aqui são duas combo box. Observe que aqui é a mesma coluna, ó, coluna estado. Ou seja, como eu quero o número do estado, eu vou dar um enter aqui e vou colar a linha que eu acabei de copiar, certo? E a nossa coluna lá, vou voltar aqui para o meu Axis, a gente verificar o nome da coluna do estado, dou duplo clique aqui no TB estado, é a coluna código, certo? O nome da minha coluna é coluna código, primeira coluna. Fechar aqui novamente. Obviamente, se eu botar aqui código, que é o que normalmente o pessoal vai imaginar, vai trazer duas colunas para a minha CMB UF, certo? Obviamente, eu não vou executar o form para não prolongar tanto o vídeo, mas não vai funcionar, certo? Só eu fazer isso, ele não vai funcionar. Ele não vai adicionar duas colunas a mais, porque eu estou adicionando dois campos da minha mesma tabela, a minha mesma combo box, certo? Então, não é dessa forma que vai funcionar, certo? A princípio aqui, eu vou deixar comentado este objeto aqui, certo? Para primeiro a gente fazer para o meu CMB UF, certo? Então, como é que a gente faz aqui? Primeiramente, eu vou declarar uma variável do tipo inteira. Eu posso dar qualquer nome a ela, certo? Vou chamar ela de i, certo? Então, aqui após o carrega como box UF, antes de eu fazer a conexão com o meu banco de dados, eu vou colocar din, que faz parte da linguagem, coloco o nome da minha variável, que eu vou chamar ela de i, e ela vai ser do tipo integer, ou seja, vai armazenar números, certo? Aqui no caso é integer, vou dar um enter, e agora sim, certo? Ó. Ou seja, ela vai armazenar números. E números do tipo inteiro, beleza? Por isso que o nome é bem sugestivo, integer. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou querer ter acesso às propriedades do meu CMB UF, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar essa linha de comando aqui para não confundir a gente, e também essa, certo? Essa estrutura aqui eu vou aproveitar. Então, antes de eu fazer a minha conexão, eu vou trabalhar com a nossa estrutura with. Quem já conhece o canal sabe que a gente trabalha bastante com essa estrutura, para eu ter acesso às propriedades do objeto que eu vou informar agora. Que no meu caso vai ser o meu mi.cmb UF, certo?
E obviamente eu tenho que fechar a estrutura with, certo? Eu fecho a estrutura with aqui após o fechar db, certo? Então eu coloco end with. Aqui eu digitei de forma errada. O E na frente do N. E agora sim, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? A minha conexão tem que existir para que eu possa acessar a tabela TB estado, certo? Até aí não muda nada. O do until RSEOF continua a mesma coisa. O que vai mudar aqui para mim é o seguinte. Como eu vou estar adicionando colunas à minha combo box. Detalhe. Antes de eu passar valores para a minha variável i, eu vou dizer que a minha variável i vai iniciar de 0, certo? Ou seja, o primeiro valor dela vai ser o valor 0. Lembre-se que a primeira linha do combo box tem o valor 0, certo? O primeiro dado que você vê listado no combo box tem o valor 0. Então, por isso que a minha variável i vai iniciar de 0. Porque se eu desse o valor 1, obviamente o primeiro dado não ia aparecer listado na combo box, certo? Então, se eu colocar aqui o ponto, ó, observe que eu já tenho acesso às propriedades de quem? Do meu CMBUF, ó, certo? Então, ponto add item, eu estou adicionando item, certo? Vou dar um enter. Ponto novamente. Eu estou trabalhando novamente com a propriedade do meu CMBUF. E o que eu vou colocar aqui? Ponto list, certo? Ou seja, a lista. E essa lista vai ser o quê? Vou abrir parênteses. E ele vai me perguntar aqui, ó, o index e a coluna, certo? Ou seja, a linha e a coluna que eu quero trazer. Eu quero trazer a linha, certo? E que ela é uma variável, ou seja, ela vai variar de 0 até a quantidade de linhas que eu tiver, certo? Vírgula, o valor da minha coluna, a primeira coluna do combo box também começa de 0, assim como a primeira linha, certo? Ou seja, eu informo aqui 0. Fecho o meu parênteses. E aqui eu atribuo o valor que eu quero que apareça nessa linha, certo? Ou seja, eu coloco aqui rs, que é a nossa variável que declaramos no nosso objeto, certo? Esse rs é esse mesmo rs aqui que você está visualizando. A exclamação faz parte da linguagem e eu informo o campo que eu quero trazer, que é o campo código, certo? Esse código nada mais é do que este código aqui, ó. Duplo clique no estado. É esse carinha aqui, ó, a coluna código, certo? E obviamente a coluna estado eu vou ter que trazer também lá, certo? Informando esse nome aqui, estado. Então, é o seguinte. O que é que eu faço agora? Eu vou auto-incrementar, certo? Esse i, se eu não auto-incrementar, ele vai ser 0, certo? Ou seja, vai trazer apenas a primeira linha. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a minha variável i é igual a ela própria, mais 1. Só isso. Então, enquanto a minha variável i tiver valor, ele vai fazendo esse loop, ó. Certo? E, obviamente, tá aqui o nosso loop, certo? E se eu não tiver preenchido nada de forma errada, já está funcionando o nosso código. Ou seja, observe que eu mudei pouca coisa no comando, certo? Vou executar aqui para ver se está funcionando. Trouxe lá minha combo box. Na realidade, trouxe já o meu formulário. Como está dentro do evento initialize do form, me sugere que não deu erro, certo? Porque se tivesse dado erro, o meu form não tinha nem carregado. Mas vamos lá. Observe que trouxe aqui, ó, 25. Por que que trouxe de 1 a 25? Certo? Ó, de 1 a 25. Por quê? E por que que não trouxe a coluna do estado? Já que eu disse que eu estou trabalhando com duas colunas dentro do próprio combo box. Vou fechar aqui o form. Aqui no meu banco de dados Axis. Duplo clique aqui no nosso TB estado. E observe que vai de 1 a 25, meus estados, ó, certo? Ou seja, aquele de 1 a 25 que eu visualizei foi a minha primeira coluna do nosso banco de dados, da TB estados. E obviamente não apareceu o estado porque eu ainda não informei, certo? Então observe o seguinte, ó, é estado, a primeira letra maiúscula, certo? Então, obviamente, eu vou informar lá no meu carrega CMBUF, certo? Então, duplo clique aqui na área do form. Estou dentro do evento initialize do meu userform. Vou novamente localizar aqui a minha carrega combo box UF. Clico sobre ela, clique em definição. Vou fechar aqui esse project, certo? Na realidade, as propriedades aqui para maximizar aqui a janela. E obviamente não trouxe a linha de comando do estado porque eu não informei, ó. Informei apenas o código. Eu disse para ele que eu quero que você traga apenas o código
para a minha lista, certo? A minha lista que tem I e tem a minha coluna 0, certo? Então, como é que eu faço para trazer o estado? Basta eu copiar essa linha de comando para a gente ser mais breve. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu faço o seguinte. Aqui é a coluna 0, porque é a minha primeira coluna do list box, perdão, do combo box. Como eu quero trazer a segunda coluna agora, eu informo 1. A variável I continua aí, certo? Aqui não muda. E obviamente vai mudar aqui o estado, que é a segunda coluna da minha TB estado, certo? Não esqueça isso. A minha TB estado tem duas colunas, que é a coluna código e a coluna estado. Obviamente, se tivesse mais colunas, eu informaria aqui. E obviamente alteraria a propriedade column count, certo? Lá eu só deixei 2, obviamente só vai trazer 2 estados. Se eu executar novamente agora, vamos ver o que acontece. CMBUF tá lá, ó. Olha como eu trouxe, ó, os 2 estados, ó. Trouxe a coluna do código. É uma linha só, observe que é a mesma linha, ó, certo? Não tem separação de linha. Só que é 2 colunas, ó. A coluna 1, a coluna que tem os números dos estados e a coluna dos estados, ó. Certo? E um detalhe, eu ordenei a coluna, vamos verificar aqui no código. Eu estou ordenando aqui, duplo clique no form novamente. Carrega combo box UF, clico em definição. E eu estou ordenando pelo estado, certo? Se eu estivesse ordenando aqui pelo código, vamos ver como é que ficaria, ó. O código aqui é a minha primeira coluna lá da minha TB estado, certo? Ó. Vou executar novamente. Se eu clicar aqui em F, como eu coloquei, aqui a gente não viu nada diferente, porque ele está, por padrão, se eu não colocar decint, certo? O Axis sempre vai entender que eu quero na ordem crescente, certo? Ou seja, de A a Z, certo? Como eu não coloquei o decint, então ele trouxe aqui, obviamente, do menor para o maior, certo? Se eu vim aqui, ó, duplo clique no meu Z-Form, vou localizar novamente a rotina. Infelizmente é chato, mas a gente tem que fazer desta forma, certo? Se eu vim aqui e vou dizer que eu quero ordenar pelo decint, se eu não estiver enganado, é dessa forma que eu vou me expressar. Vamos ver se é dessa forma mesmo. Vou executar. E tá lá, ó. Agora eu informei para o Axis que eu quero que tu ordene, certo? O meu banco de dados do maior para o menor, certo? Ou seja, dizer A. Ou seja, está lá o 25, 24, está na ordem decrescente, ó. Como eu não coloquei o ACID, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Duplo clique novamente no meu Z-Form. Dentro do evento, carrego como box UF, seleciono, definição. Como eu não coloquei o ACID, certo? Como eu não fiz isso, aqui eu estou dizendo para o Axis que eu quero que ordene de A a Z, certo? Mas não tem necessidade de eu fazer isso. Porque se eu não informar que eu quero decint, ou seja, decrescente, o Axis sempre vai entender que eu quero de A a Z, certo? A não ser que quando eu quero, por algum motivo, dizer A, ou seja, decrescente, aí eu pego, informo decint, certo? Que é a abreviação de decrescente, beleza? Obviamente está em inglês, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? O nosso vídeo já chegou a 33 minutos, certo? Meu objetivo não é só passar o conteúdo, mas sim permitir que vocês assimilem. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a essa estrutura, certo? Porque aqui eu só fiz trazer os estados e os números correspondentes aos estados, certo? Mas eu quero mostrar o seguinte, antes de eu encerrar esse vídeo, ó, exibir, objeto. Como eu disse para vocês, vou executar aqui o Z-Form. Obviamente, quando a nossa programação estiver terminada, eu não vou deixar aparecer essa coluna, certo? Com 1, 2, 3, 4, 5, certo? Porque o meu só me interessa que o meu usuário veja os estados. Então, como é que eu faço isso? Para ocultar isso daqui? Obviamente, é muito simples. Fecho o Z-Form. Seleciono aqui meu objeto, botão direito, propriedades. E aqui, ao invés de 30, eu deixo com 0. Lembre-se que eu tenho que informar, certo? Que se eu não informar o valor, vai vir o valor padrão da nossa linguagem VBA, da nossa plataforma VBE, certo? E vai vir com o valor padrão, que é mais do que 30, como eu já tinha predefinido aqui, certo? Então, como eu não quero trazer a coluna do número, porém não quero visualizar, eu deixo com 0, a primeira coluna, certo? Ó.
Observe aqui, lá, tá com 0 PT, ponto e vírgula, 40 PT, certo? 40 PT é a nossa coluna 2. Se eu executar novamente, se eu ver aqui, observe só traz os estados. Porém, a minha coluna 0 tá aparecendo aqui dentro, certo? Só que tá com o valor 0 e o usuário não consegue visualizar, certo? E, obviamente, eu posso também diminuir um pouco a largura da sigla estado, certo? Então, é basicamente assim que a gente vai trabalhar. Aqui dentro da minha CB Cidade, eu vou precisar também, não me recordo agora se eu vou carregar mais de duas, colunas. Se eu não estiver enganado, vamos carregar 5 também, certo? Não terá necessidade de eu carregar 3 colunas, embora a minha TB Cidade tenha 3 colunas, não tem necessidade, porque minha primeira coluna é auto-incrementável, certo? Mas provavelmente a gente vai ter que carregar 2 colunas aqui e, obviamente, eu vou ocultar a coluna com a numeração do estado, beleza? Então eu espero que você possa ter compreendido. Esse é o método que eu uso para ensinar, certo? Eu sei que tem alguns modos de preencher de outra forma. Porém, é bem interessante que você aprenda isso, porque além de você estar aprendendo a manipular o Axis, você também está aprendendo que dá para trabalhar mais de uma coluna do Combo Box. Você também está aprendendo como carregar mais de uma coluna dentro do próprio Combo Box, certo? E a você que não adquiriu este curso, eu aconselho que você adquira, certo? Esse vídeo está sendo gravado exclusivamente para quem adquiriu. Porém, eu posso estar aleatoriamente pegando alguns vídeos, certo? Específicos do nosso curso e liberando lá no canal, certo? Então, se você estiver assistindo e não adquiriu o curso, aconselho a adquirir, certo? Porque tem muito conhecimento para ser repassado. E lembre-se de uma coisa: ninguém compartilha, certo? Todo conhecimento de forma gratuita na internet. Não ache que todo conteúdo que você quiser saber vai ter lá no Google de forma gratuita. Infelizmente não tem, certo? Só vai ter no Google aquilo que o pessoal quer compartilhar de forma gratuita. Beleza? Então, tem momentos que é necessário realmente adquirir um curso para que você possa realmente aprender a programar. Beleza? E a você que está vendo este vídeo pelo canal, aliás, pelo nosso grupo, certo, de estudo, eu agradeço infinitamente a você por ter adquirido o curso. Saiba que você está dando um apoio enorme ao canal, certo? Pois o valor que você pagou por este curso está sendo revestido em conhecimento aqui da minha pessoa e vai ser devolvido a você não dinheiro, mas sim mais conhecimento, pois vou estar me capacitando a novos cursos e obviamente vou estar trazendo melhores conteúdos e novos bancos de dados para o canal, beleza? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!